Meu nome é Vinícius, eu trabalho aqui no Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação de São Paulo, e a gente está começando o nosso seminário, também organizado pelo Escritório de Evidências, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o escritório. O escritório é uma parte da CIPEM, da Secretaria de Educação de São Paulo, e que visa fomentar a geração de evidências para melhor tomada de decisão do implementador e do formulador de políticas públicas. O principal é fazer um meio de campo entre a comunidade científica, a comunidade acadêmica, de produtora de conhecimento sobre políticas públicas educacionais, com os formuladores e implementadores de políticas públicas. Eu vou fazer aqui só uma breve propaganda. A gente está com um desafio de dados abertos para fazer esse meio de campo entre o produtor de conhecimento e o formulador de políticas públicas e implementador, que é o nosso desafio de dados abertos. A gente quer fazer um desafio em que a pessoa responda a pergunta: quais são as boas práticas que potencializam os resultados dos alunos, né, os resultados estudantis. E a ideia é usar dados abertos, dados que a gente disponibilizou, possivelmente outros dados em bases públicas, e para se inscrever até o dia 17. Também, outra questão do nosso escritório é o seminário que você está assistindo, né? O seminário começou presencialmente lá na sede da Secretaria de Educação e, obviamente, por questões de quarentena, a gente teve que mudar para o formato online. A gente está na nossa terceira edição do formato online com o professor André Portela, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, economista pela Cornell University, diretor do Centro de Pesquisa do FGV ESP Clear e coordenador do CEMICRO. Bom, não preciso ficar aqui estendendo sobre o que é o currículo do professor, porque ele é muito qualificado. E hoje ele vai apresentar um pouco sobre o paper dele, junto com outros coautores, sobre evidências no impacto de educação profissional evidências do impacto no mercado de trabalho da educação profissional e em habilidades não cognitivas. O formato vai ser o mesmo que dos outros seminários. O professor vai explanar um pouco sobre o paper e depois a gente vai passar por uma série de rodadas de perguntas, né? Vocês podem inscrever a pergunta aqui nesse link. Obviamente não vai dar para passar por todas as perguntas por questões de tempo. O professor tem uma agenda apertada. E eu vou deixar aqui o link na tela para anotar, para abrir no navegador por uns segundinhos. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o professor. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela oportunidade de estar aqui falando com a gente. O professor foi meu professor na faculdade e é sempre muito bom ouvi-lo em qualquer uma dessas oportunidades. Então, professor, passo o palco para o senhor, a tela para o senhor, por favor. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos e a todas. Uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês e poder compartilhar com vocês uma parte do nosso trabalho e do que nós fazemos aqui na Fundação Getúlio Vargas e os estudos que desenvolvemos na área de economia da educação. Antes de tudo, queria parabenizar a Secretaria e o ministro, todo o pessoal, por essa iniciativa, de fato, fazer políticas públicas informadas por evidências é um desafio, mas isso é um caminho bastante promissor e importante para a formulação de políticas públicas. Nós estamos vendo isso agora com o coronavírus, como a informação bem sistematizada, o uso de conhecimento da ciência para as tomadas de decisões, em muitos casos sob muita incerteza, mas o papel do conhecimento é exatamente reduzir essas incertezas e deixar claro nossas opções de escolhas. E eu acho que iniciativa como essa da Secretaria de Educação é super bem-vinda e deve ser sempre apoiada e elogiada, né? Dito isso, pessoal, também uma alegria estar aqui com todos vocês nesse momento de quarentena, em que nos coloca à prova toda a nossa resiliência
e toda a nossa capacidade de reação e, ao mesmo tempo, de união de esforços conjuntos para a gente sair, atravessar dessa situação da melhor maneira possível e sair dessa situação num novo patamar de maior resiliência e com melhor capacidade de trabalho para recuperarmos o tempo perdido e fazermos melhor do que estamos fazendo agora. Dito isso, é uma alegria também aproveitar essa oportunidade, Vinícius, porque eu vou apresentar para vocês um trabalho que acabou de ser feito. É um trabalho recente, ele é um trabalho compartilhado com muitos coautores, então eu já vou compartilhar com vocês a tela dos slides e imagino que vocês consigam ver já daí, se já está compartilhada. É um trabalho intitulado Educação Profissional, Habilidades Não Cognitivas e Mercado de Trabalho, Evidência Experimental para o Brasil. Esse é um trabalho a 4 mãos, em que eu tenho, além de mim, tem os coautores a Juliana Camargo, a Alicia Lima, o Flávio Riva, e é uma alegria estar apresentando ele, porque é um trabalho que acabou de sair do forno, iniciou há alguns anos atrás, eu diria já há 4 anos atrás, iniciou esse trabalho em final de 2015, início de 2016. Foi um trabalho conjunto, primeiramente feito para um estudo que fizemos sobre uma avaliação de todo o sistema de educação profissional do Estado de Santa Catarina, em que esses coautores participaram desse estudo, e, em particular, uma parte desse estudo serviu de tese de doutorado da, então, na época, aluna Juliana Camargo, e esse trabalho agora, que eu vou apresentar para vocês, é parte da tese dela de doutorado, em que nós elaboramos um artigo, e esse artigo está sob revisão, e exatamente acabamos essa revisão nessa segunda-feira. Então, aproveitei essa oportunidade para compartilhar com vocês essa nova versão. Acabou de sair do forno. Então, tem bastante coisas novas aqui para ser apresentada para todos vocês. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente poder compartilhar e ter as primeiras reações do trabalho para vocês. Então, vocês são os primeiros a ver esses resultados que acabou de sair agora, né? Dito isso, eu quero já de antemão pedir também já algumas desculpas em relação aos slides, que vai estar em várias tabelas ainda na versão do artigo, e por minha ansiedade de querer apresentar logo esses resultados para todos vocês, não tive tempo nem o cuidado de fazer os slides mais bem acabados que eu gostaria para vocês. Então, o que eu vou apresentar aqui é muito do que como está diagramado o artigo, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira, da maneira mais clara para todos vocês. Pois bem, essa apresentação, então, ela está estruturada em 2 partes. Primeiro, vou falar para vocês, apresentar o que sabemos de impactos sobre programas de educação profissional. Para isso, eu vou utilizar uma síntese, um resumo de vários estudos que avaliaram programas de educação profissional no mundo e avaliaram de uma maneira bastante robusta, em que foi possível fazer acompanhamentos de egressos de educações profissionais, de curso de educação profissional, e em comparação com grupos muito parecidos, muito semelhantes aos que fizeram, e a comparação de grupos que fizeram educação profissional com os que não fizeram, essa comparação bastante robusta. Então, o Flávio Riva e coautores fizeram uma bela síntese sobre isso, que eu vou apresentar para vocês. Então, o que é que sabemos hoje no mundo sobre efeitos e impactos de educação profissional? Dito isso, então, vou apresentar o nosso estudo, que é uma contribuição, é um grão de areia nesse conjunto de estudos todos,
em que nós fazemos uma avaliação experimental do programa Pronatec, que muitos de vocês já devem conhecer e conheceram esses programas. Nós vamos aproveitar uma oportunidade que tivemos nesse estudo do BID de Santa Catarina para fazer uma avaliação da educação profissional nos cursos do Senai e do Senac, em algumas cidades lá de Santa Catarina, em que nós tivemos acesso às informações e fizemos uma pesquisa de campo com os egressos desses programas. Eu falarei mais disso lá na frente. Então, essa é digamos assim, o planejado para hoje, né? Vou falar dessas duas coisas, mas já vou resumir o que a gente pode aprender dessa literatura. A minha interpretação de tudo isso é que a educação profissional, no sentido dos cursos, como nós temos no Brasil, o concomitante, o sequencial, de 2 anos e meio de curso, em que a pessoa depois tem um diploma de educação profissional de ensino médio, cursos como esse, as evidências indicam que, em geral, são cursos em que, por alguma razão que ninguém sabe direito, tem efeitos positivos sobre empregabilidade e, às vezes, sobre salário, mas, principalmente, esses efeitos são sobre as mulheres, e não tanto sobre os homens. E essa é uma discussão que ainda está em aberto na literatura, por que se encontra esses resultados. Muitos não se encontram efeitos, mas a maioria que se encontra os efeitos são predominantemente sobre as mulheres. E tem essa curiosidade, enfim, esse resultado ainda não todo explicado na literatura, por que se encontra isso, por que esses resultados. O nosso estudo tem a mesma conclusão, nós encontramos efeitos positivos sobre a empregabilidade das mulheres e não dos homens. E nos perguntamos por que isso. E aí a gente avança um pouquinho nesse debate da literatura para tentar levantar algumas explicações desses efeitos diferenciais de gênero, porque a gente é muito mais robusta as evidências dos impactos positivos sobre as mulheres do que sobre os homens. E nós encontramos alguma indicação de que essa diferença deve ser devida, pelo menos em parte, a impactos que essa educação profissional tem sobre habilidades socioemocionais ou não cognitivas nas mulheres. Porque nossas evidências do nosso resultado do estudo, nossas evidências é que há um impacto da educação profissional sobre as habilidades socioemocionais não cognitivas das mulheres e nós não encontramos esse impacto sobre os homens. E como nós sabemos que a educação profissional, né, tem esse impacto sobre as mulheres na empregabilidade, então a gente imagina que, como também sabemos que habilidades socioemocionais têm impacto sobre a empregabilidade, a gente imagina que, por alguma razão, esse impacto de educação profissional na empregabilidade das mulheres possa ser explicada via impacto nas mulheres, nas suas habilidades socioemocionais. Então, essa é a história de hoje que eu quero compartilhar com vocês e discutir com vocês. Então, falei já, contei o final da novela. Então, vamos agora para cada passozinho dessa história. Inicialmente, eu vou gastar um tempo reportando para vocês resultados de avaliações de impacto e avaliações experimentais de alguns programas no mundo de educação profissional, ou como eles chamam, Technical ou Vocational Education, né? Não sei se fica bem na tela de vocês, isso aqui é uma cópia do trabalho do Flávio e dos coautores que fizeram essa síntese. E aqui ele elenca todos os estudos em que foi possível fazer estudos de avaliações robustas, em que a comparação dos egressos com dos egressos de educação profissional com aqueles que não fizeram a educação profissional é uma comparação robusta, porque
se teve a oportunidade de aleatorizar a participação ou ingresso nesses programas. E, com isso, consegue-se ter bons grupos de comparação. Os grupos dos que ingressaram nos cursos de educação profissional e aqueles outros indivíduos que gostariam de ingressar, mas não ingressaram, e a razão disso foi simplesmente aleatória. Então, de saída, são grupos que, em média, são comparáveis em habilidades, em desejo de fazer o curso, em formação prévia, em experiência laboral, etc., etc. E aqui eu elenco para vocês uma lista de programas. O programa Juventud Empleo, na República Dominicana, o Jóvenes em Acción, na Colômbia, o Entra 21, na Argentina, o ProJovem, ProJovem no Peru, tem programas na Turquia, programas em Uganda, na Libéria. Todos os programas, claro que eles diferem um pouco, cada um entre si, diferem em currículo, diferem um pouco em currículo, diferem um pouco em perfis dessas pessoas que fizeram esses cursos, em combinações entre aulas em sala de aula e períodos de estágio no local de trabalho, diferem também em módulos de habilidades socioemocionais ou não, mas é uma variação muito grande, mas todos eles têm uma coisa em comum, eles tiveram avaliações experimentais. Então, aqui está a lista desses programas, e o seu público, em geral, jovens de 16 a 25, 30 anos de idade, e a duração desses programas. Então, tem programas de curta duração, como tem também programas de longa duração. O que nós iremos analisar do Pronatec é a parte do Pronatec de educação técnica nível médio, não é o FIC, aqueles de curta duração. Nesses estudos aqui que eu vou mostrando, estou mostrando para vocês agora, tem de tudo. Tem os de curta duração e os de longa duração. Mas o curioso são os resultados encontrados nesses estudos. E está aqui a síntese ou a meta-análise desses estudos. Quando se olha o impacto dos egressos desses estudos sobre emprego, probabilidade de estar empregado, vocês veem que tem essa linha vertical que está em torno do 0%. É a probabilidade de estar empregado, ou o aumento da probabilidade de estar empregado em relação ao grupo de controle, essa diferença, em cada programa. E, na verdade, o impacto sobre o emprego, em geral, é muito pouco. Não se encontra impacto sobre empregabilidade no geral. Dito de passagem, isso também é o que se encontra em muitos estudos no Brasil, o que deixa todos os profissionais e as pessoas que acreditam muito em educação profissional, como é meu caso também, sempre deixa deixa-nos frustrados por causa disso. Mas o curioso é que, para aqueles estudos em que fizeram análise separadamente para homem e mulher, acha os impactos para as mulheres, que são esses dois últimos que vocês estão vendo aqui, nesse de Uganda e Libéria. Também, o impacto que se encontra sobre as mulheres, em geral, são impactos sobre emprego formal. Então, esse é o primeiro ponto importante para ressaltar. Nesses países em que foram feitos esses estudos, como também no Brasil, quando se olha efeitos sobre emprego em geral, não se acha muito efeito. Porque, claro, as pessoas se empregam de qualquer maneira, elas estão em emprego informal, estão como conta própria, e alguém acaba sempre, aos 25, 30 anos de idade, empregado de algum jeito, seja tendo feito curso de educação profissional ou não. Mas sobre as mulheres se encontra, sim, efeito, e, em particular, empregos formais, ou seja, empregos de melhores qualidades. E é isso que essa tabela aqui está mostrando para vocês, com esse quadradinho azul à direita desta linha vertical. Está dizendo que o efeito é acima de 0. E quando ele vai também ver impactos sobre rendimentos do trabalho sobre salário, também encontra, na maioria dos estudos, impactos positivos. O que quer dizer o seguinte, mesmo que não ocorra diferencial de
probabilidade de estar empregado, impactos na empregabilidade em geral, encontra impactos na qualidade do emprego, seja ele por ser emprego formal, seja ele por ser emprego que remunera mais, a pessoa ganha mais. Então, nesses estudos que têm muita validade interna, no sentido de ser estimações do impacto desse programa muito críveis para os indivíduos que participaram desse programa. Claro que é difícil generalizar esses resultados para toda uma população potencial de jovens que poderia fazer educação profissional, mas, por ser muitos estudos, já nos dá bastante alento e esperança de que a educação profissional, de fato, pode fazer a diferença em termos de resultado em mercado de trabalho, pelo menos no médio termo, depois de 3, 5 anos da pessoa ter concluído o seu curso. Pois bem, nós não temos ou não tínhamos tantas evidências robustas, experimentais, para o Brasil. E, por sorte, nesse nosso estudo de Santa Catarina, nós pudemos ter a oportunidade de fazer um estudo experimental, um estudo em que a formação de grupos que a gente vai chamar, então, grupos de tratamento, no termo que quer dizer dos grupos que fizeram educação profissional, a comparação entre esse grupo e grupos que não fizeram são comparações bastante robustas, porque são grupos muito parecidos, em que, então, a participação de educação profissional, fazer educação profissional, foi aleatória. E isso dá para o estudo uma robustez interna muito forte. Eu vou detalhar exatamente o que quer dizer esse sorteio. Para as pessoas que estão me ouvindo agora e conhecem a regra do Pronatec, já deve estar imaginando o que é, mas vou deixar o suspense por 5 minutos. Mas, antes disso, para o público em geral, eu perdoo que está em inglês aqui, mas quem conhece, vocês certamente conhecem tudo isso, alunos, né, que estão no ensino médio, né, ou melhor dizendo, né, a educação profissional, profissionalizante no Brasil, ela tem 3 níveis: a educação inicial e continuada, os cursos de curta duração, chamado FIX, a educação técnica e a tecnológica, né? As educações continuadas de curta duração são feitas para diferentes níveis de educação das pessoas. A pessoa basta ter só Fundamental 1, ou inclusive nem ter Fundamental 1 completo, pode ter Fundamental 2 completo, pode ter até nível superior completo. São cursos muito customizados de curta duração, né? Tem também os cursos de educação técnica, ensino médio. Esses, sim, são os de mais de longa duração. E os tecnológicos, que são os pós-médio. O que nós vamos analisar são os níveis de educação técnica, nível médio. Esse quadradinho do meio. E essa educação técnica pode ser simultânea ou sequencial, né? Ou seja, a pessoa pode estar matriculada no ensino médio e também fazer o curso profissional, como também pode ser o sequencial. Primeiro se forma no ensino médio, depois se matricula no médio profissional. Além disso, ele pode ser dado em escolas diferentes, ou no caso do concomitante, ou pode ser dado na mesma escola, que é o integral. O que nós vamos analisar, então vou entrar aqui para vocês, é uma janela de cursos que foram oferecidos do Pronatec em Santa Catarina, nos anos de 2012, 13 e 14, em que, ao expandir o Pronatec, nesses anos, né, as escolas do Senai e Senac, nessas 4 cidades, Chapecó, Itapiranga, São Miguel do Oeste e Xanxerê, essas escolas do Senai e Senac, elas expandiram cursos para, né, via Pronatec, e abriram inscrições de tal maneira em que muitos desses cursos houveram mais inscritos do que número de vagas. E, na regra do Pronatec, se fazia uma lista de inscritos,
e se selecionava os alunos dessa lista a partir de um sorteio. E, por força imagino, do regulamento do Pronatec, essa lista era guardada no Ministério ou mesmo nas escolas. No caso aqui, as próprias escolas do Senai e do Senac tinham essas listas, em que eles guardavam a lista de inscritos em ordem aleatória, essa lista, em que eles chamavam os primeiros alunos, em geral, 35, eles queriam formar turmas em média de 35 alunos. Então, eles guardavam uma lista de em torno de 70 pessoas, imaginando que eles chamariam os 35 primeiros e, caso alguém chamado desistisse, não topasse, não quisesse fazer o curso, eles iam descendo a ordem de chamada da lista, mas essa ordem formada de forma aleatória. Então, eles tinham essa lista de 70 pessoas. E, nesse nosso estudo, nós tivemos acesso a essas listas de inscritos de 34 cursos nessas 4 cidades. Desses 34 cursos, haviam 29 cursos que tinham mais inscritos do que número de vagas. Então, tinha um excesso de demanda. Nós, então, ficamos com essas 29 listas. Por que com essas 29 listas? Porque aí nós temos todos os alunos que se inscreveram no curso e nós temos os chamados chamados até fechar a turma de 35, e os que não foram chamados vão ser o nosso grupo de controle, o nosso grupo de comparação. Então, nós temos aqui, por força da própria política e por força das restrições de oferta dos cursos, nós tínhamos um ambiente propício a uma avaliação experimental, em que nós tínhamos grupos de, digamos assim, chamados para fazer o curso e grupos não chamados para fazer o curso. Mas chamado ou não, foi aleatório, porque o ordenamento dessa lista foi aleatório. O que, diga-se de passagem, que para esse caso, a formação aleatória dessa lista nos parece bastante justa, porque eram, em geral, alunos da educação pública, do ensino médio dessas cidades, ou alunos já formados em escolas públicas dessas cidades. E todos eles, então, com não só igual direito, como também com igual elegibilidade, condições elegíveis para fazer o curso. Mas, por força de restrições de oferta, então, se resolveu fazer dessa maneira a seleção, o que deu igual oportunidade a todos a fazerem esse curso. E, para nós, deu, então, essa oportunidade de termos um grupo de chamados a participar do curso, em comparação a grupos não chamados a participar do curso. E aí, então, ao final, nós tivemos acesso a essas listas nessas cidades. Com isso, nós tínhamos, então, o contato dessas pessoas e nós fomos a campo a essas cidades em 2016 e contactamos essas pessoas e passamos um questionário sobre como estão a vida dessas pessoas em 2016. Então, fizemos várias perguntas sobre se concluíram o curso, não concluíram, se fizeram outro curso profissionalizante ou não, onde estavam trabalhando, que ocupação, qual salário. Passamos alguns testes de habilidades não cognitivas, fizemos um questionário sobre comportamentos de risco, passamos vários instrumentos para captar as condições de vida e de bem-estar dessas pessoas, tanto dos egressos dos cursos quanto dos inscritos que não fizeram o curso do Pronatec, em 2016. Então, notem que, para alguns cursos, nós temos, do momento da inscrição, 2012, ao questionário 2016, 4 anos.
E no outro extremo, nós temos 2 anos, de 2014 e 2016. Então, nosso impacto que a gente vai estimar aqui é essa variação entre inscritos de 2012 a 2014, como estava a vida deles em 2016. Então, como falei para vocês, nós vamos ver resultados em educação formal, se matricularam em educação profissional ou não, se concluíram a educação profissional, se concluíram a educação básica. Fizemos várias perguntas sobre o emprego dessas pessoas, sobre o salário, sobre a ocupação e alguns outros detalhes que eu vou mostrar para vocês. E também passamos um instrumento de habilidades socioemocionais ou não cognitivas. E eu aqui elenco as 6 habilidades que passamos instrumentos que tentam captá-las. Eu peço perdão de estar em inglês e estar assim, ainda talvez não tão claro para a leitura de vocês, é que essa é a versão que está no nosso artigo, e eu fiz muito rapidamente um copiar e colar, porque finalizamos o artigo essa semana. Mas eu não queria perder a oportunidade de compartilhar esses resultados com vocês, então copiei mesmo assim em inglês. Mas são 6 habilidades, né? De agreeableness ou de sei lá como é que a gente traduz em português, de ser agradável, né? Que é a tendência das pessoas de trabalhar de forma cooperativa e não egoísta. Consciosidade, que é a tendência de ser organizado e de ser responsável e conscioso em crescer autônomo, eficiente, disciplinado. Extroversão, que é a orientação dos interesses de energia para o mundo exterior, para pessoas e para coisas, né? Então, muito aberto ao mundo, né? De sociabilidade, de amizade, de autoconfiança, de entusiasmo. O neuroticismo, né, que é ter reações emocionais consistentes e previsíveis e não ter muitas mudanças de humores, né, não ser emocionalmente muito instável, né, de impulsivo. A abertura a experiências, que é abertura a experiências intelectuais, culturais, estéticas novas, né? Ser aberto ao mundo para novidades, digamos assim, e vivenciar novidades. E locus de controles, que é atributos das pessoas, quanto nós, né, atribuímos o que acontece com a nossa vida às nossas decisões e atitudes tomadas no passado, ou quanto a gente culpa os outros ou culpa o mundo externo ao que acontece com a gente. São, obviamente, indicadores muito difíceis de captar de fato todas essas dimensões, mas nós utilizamos indicadores desenvolvidos por Ricardo Prime e Daniel Santos, são 2 pesquisadores nessa área, em que eles desenvolveram instrumentos, né, juntamente com o Instituto Ayrton Senna, que são, então, os instrumentos Senna, que nós utilizamos aqui, que já são instrumentos validados para o Brasil, e eles, muito gentilmente, compartilhou conosco os instrumentos deles, nós aplicamos esses instrumentos na nossa pesquisa de campo, entrevista em 2016. É importante ressaltar que esses instrumentos são entrevistas, são perguntas e respostas, as pessoas respondem as perguntas e aí se cria indicadores através dessas respostas para captar essas dimensões. Tá? Com isso, eu peço de novo perdão aqui pela forma como estou explicando a metodologia, mas isso aqui é para dizer que nós fizemos, então, uma análise estatística e econométrica desses resultados. Mas o que importa para a mensagem aqui é dizer o seguinte, é que para cada um dos 29 cursos, nós separamos os inscritos em 2 grupos. Um grupo de ofertados a fazer o curso e um grupo de não ofertados a fazer o curso. E como esses 2 grupos foram formados de maneira aleatória, nós comparamos os resultados médios desses 2 grupos. E aí tiramos a diferença desses 2 resultados. Por exemplo, o que eu vou estar sempre falando,
nós comparamos a proporção de empregados no mercado de trabalho formal de um grupo com a proporção de empregados no mercado de trabalho formal de outro grupo. E tiramos essa diferença. Fazemos isso para cada grupo, para cada um dos 29. E depois tiramos a média desses 29. E aí nós temos, então, um impacto médio desses 29 cursos entre os que foram ofertados as vagas contra os que não foram ofertados. No linguajar de avaliação de impacto em economia, nós chamamos isso de impacto de intenção do tratamento. Então, pensem vocês o seguinte exercício. Se nós fôssemos oferecer um curso como esse para uma população desse perfil, o que esperar de impacto sobre emprego formal aos que foram ofertados? É esses resultados que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, eu começo aqui com a primeira comparação. Eu vou saltar algumas tabelas e mostrar outras, mas vou fazer duas comparações com vocês. E eu, de novo, peço perdão pelo inglês, mas, por favor, ficar sempre olhando nas tabelas dois grupos. Este aqui, que a gente chama no offer, ou seja, não ofertados, e o que a gente chama offer, os ofertados. Então, coluna A são todos os que estavam inscritos e que não foram chamados para participar do programa por falta de vaga, e eles deram azar de, na hora do sorteio da formação da fila, eles ficaram no final da fila. E na coluna B são os que foram ofertados. Então, aqui, coluna A e coluna B está comparando as proporções, as médias das variáveis que estão nas linhas entre os dois grupos. E essa comparação é um bom indicador se os dois grupos são parecidos em características relevantes. Então, vou dar um exemplo. Na primeira linha, masculino, 69,8% dos não ofertados eram homens, enquanto que 67,3% dos ofertados à vaga do Pronatec eram homens. Então, é uma diferença de 2 pontos percentuais, mas que não é estatisticamente diferente de zero. E o mesmo a gente faz para todas as outras características. Cor de pele, educação dos pais, idade. Então, na maioria deles, a gente não encontra diferenças estatísticas em média, o que nos dá alguma confiança de que o sorteio foi razoavelmente bem feito e estamos comparando grupos razoavelmente parecidos. Existe uma diferença, é a última linha que vocês estão vendo aqui, em que a gente tem para os ofertados uma proporção maior de pessoas que optaram por cursos da modalidade concomitante do que os não ofertados. Essa é a diferença que a gente encontra. A gente faz alguns estudos, alguns exames, alguns testes, levando isso em conta ou não, para ver se essa diferença afeta muito os resultados, mas não encontramos nada que comprometa os resultados. Então, feito essa comparação, nós fizemos também a mesma comparação separadamente para homens e mulheres, e chegamos à mesma conclusão de que os grupos são razoavelmente comparáveis de saída. E aí eu vou, então, para os resultados gerais. Então, de novo aqui, eu vou explicar para vocês onde vocês devem se ater a esses números, e aí para poder entender esses resultados de uma maneira mais fácil. Vocês notem que todas as tabelas que eu vou mostrar de agora em diante vai estar dividido em 3 painéis, o painel A, o painel B e o painel C. O painel A, a gente junta homens e mulheres, está todo mundo junto aqui. O painel B só analisamos mulheres. E o painel C, só analisamos homens. Então, mulheres separadamente, homens separadamente. Por falta de tempo, ou por não querer
cansar e alongar todos vocês, eu, de agora em diante, vou focar no resultado principal do estudo, que é onde a gente encontra impactos significativos, que é o grupo de mulheres. Então, eu vou estar sempre olhando na tabela o painel B, ok? Então, vou ficar sempre olhando os números do painel B. No painel B, eu vou enfatizar dois resultados. O primeiro é o chamado offer, que é o grupo que recebeu a oferta. Este número nessa linha do offer é o impacto, é a diferença entre quem recebeu a oferta e quem não recebeu. E na linha de baixo, no offer group mean, é a média do grupo que não teve a oferta. Então, portanto, na coluna A está o impacto sobre a probabilidade da pessoa se matricular no Pronatec. Então, como vocês imaginam, no painel B, coluna A média do grupo das mulheres que não foram ofertadas, 2,6% dessas mulheres fizeram o Pronatec. Então, tem um pequeno grupo de mulheres que se inscreveram no Pronatec, que não tiveram oferta, mas por alguma razão se inscreveram. São 2,6% delas. Mas o número de cima, o 0,736, quer dizer que entre as mulheres, 73,6 pontos percentuais a mais entre as que receberam ofertas se matricularam no Pronatec. Então, do total das mulheres ofertadas que receberam, que de fato se matricularam no Pronatec, é esse 73,6 mais 2,6. Então, resumindo a história, de todas as mulheres que receberam oferta do Pronatec, 75% delas se matricularam no Pronatec, enquanto 2,6% dos que não receberam oferta se matricularam. A diferença, 73,6%. Vocês notem também a segunda coluna B, que é enrolled, matriculados em qualquer curso de educação profissional, não necessariamente Pronatec. Resultado que encontramos é que sim, há um impacto em se matricular em qualquer curso, independente de Pronatec. Qual é a nossa preocupação na comparação da coluna A com a coluna B? É a seguinte: se ofertarmos novos cursos Pronatec com bolsa, essa oferta vai aumentar, em geral, o número de pessoas fazendo educação profissional, ou simplesmente isso vai roubar alunos de outros cursos, de tal maneira que o número total de pessoas fazendo o curso de educação profissional não se altera? Essa era a preocupação. Você está só trocando de curso, em vez de ser ofertado pela Escola A, é ofertado pela Escola B via Pronatec, mas o número líquido de novas pessoas fazendo educação profissional não se altera. A comparação dessas duas colunas está dizendo que existe, sim, um pouco de roubo de alunos de outro curso, mas, no líquido, há um aumento total de novos alunos fazendo educação profissional. Enquanto o Pronatec provocou uma expansão de cursos profissionalizantes. É essa a conclusão dessas duas colunas. Além disso, a coluna C e D olha a proporção, o impacto sobre a graduação, a formação em educação profissionais. E a conclusão da comparação desses números é que aumenta a matrícula, aumenta a formação, a formatura, digamos assim, a graduação, mas não na mesma proporção. Alguns abandonam o curso no caminho, como é de se esperar em geral. Vocês da rede de educação têm mais experiência nisso do que eu. Mas há também um aumento na formação, na graduação, mas não tanto quanto na matrícula. E, por fim, o curioso é as últimas colunas, E e F, que a gente vê se há um impacto, um incentivo em se graduar no ensino médio em geral. Porque, principalmente para aqueles concomitantes, a gente sabe que a pessoa só pode fazer e se formar no técnico profissional tendo que se formar, completar o ensino médio geral, a educação básica. E a gente encontra, sim, um impacto nisso, no geral, principalmente entre os homens. A gente não encontra esse impacto nas mulheres,
mas isso porque, em geral, as mulheres se graduam em ensino médio, fazendo ou não educação profissional. Então, a educação profissional não é um estímulo para as mulheres fazer a educação, completar, se formar no ensino médio, mas para os homens, sim. Isso é um resultado curioso que a gente encontra aqui. Então, primeira evidência, há um impacto sobre a matrícula, o que era esperado, há um impacto sobre se graduar em educação profissional. Há impacto sobre participação no mercado de trabalho, há impacto sobre emprego, há impacto sobre emprego formal, há impacto sobre salários. A gente olha tudo isso para todo mundo, conjuntamente, para mulheres e homens. Vou focar o impacto sobre mulheres. Olhem coluna A. Vou ficar só lá na coluna A. Sim, encontramos um impacto positivo de 21,7 pontos percentuais. Isso quer dizer o quê? Que para as mulheres que não participaram, não foram chamadas a fazer o curso do Pronatec, 65,8% delas estavam trabalhando em 2016. Enquanto que as mulheres que se inscreverem foram chamadas ao Pronatec, 65 mais 21. 86, 87% delas estavam empregadas. Então, a diferença grosseira entre 87 e 65. Essa diferença, os 21,7, é o impacto sobre emprego. Encontramos sobre participação no mercado de trabalho, que inclui aí não só quem trabalha, mas quem está procurando. Então, não só tem uma probabilidade maior de estar trabalhando, mas tem uma probabilidade também de, mesmo se não está trabalhando, estar procurando emprego. Tem uma maior probabilidade de estar trabalhando no emprego formal, que é a coluna B, e de estar ganhando mais. A gente acha o impacto, em média, de 23% a mais no salário. É essa a lição, é o resultado que a gente encontra na coluna 5. Pois bem, e o curioso é que, quando vamos analisar o resultado sobre nossos indicadores de habilidades não cognitivas ou socioemocionais, nós encontramos impactos positivos. Olhem aí, painel B, o númerozinho é sempre positivo. Isso quer dizer que, nesse indicador de habilidades socioemocionais, os impactos são positivos, estatisticamente significantes, favoráveis nas mulheres. Então, nós encontramos, entre as mulheres que foram ofertadas o curso do Pronatec, indicadores de habilidades socioemocionais maiores, em média, do que os indicadores do grupo de controle. E o principal que a gente encontra são esses três, né, de ser agradável, de consciosidade e de extroversão. Né? E o primeiro índice da coluna A, que é um índice composto de todos os índices, dos demais índices. Então, eu vou sempre enfatizar esse índice composto, que capta o conjunto dessas habilidades socioemocionais. Então, o que nós temos até agora? Encontramos impacto da educação profissional só sobre as mulheres em emprego e renda, e encontramos impactos só sobre as mulheres em habilidades socioemocionais. E aí nós passamos a circular esses resultados, enviar para revistas especializadas, receber críticas, pareceres, etc., e começamos a trabalhar mais com esses resultados. E alguns pareceristas ficaram nos insistindo para tentar explicar, né, o que explica essa diferença entre homem e mulher e qual o papel da educação, da habilidade socioemocional nessa diferença. Será que a educação profissional afeta habilidades socioemocionais das mulheres mais do que dos homens, e é isso que faz a diferença para as mulheres no mercado de trabalho? Ou será que tem alguns outros canais, alguns outros mecanismos que façam com que ter feito, né, a educação profissional afeta mais as mulheres que os homens? E eles foram nos sugerindo várias possibilidades e a gente foi testando todas elas, e aqui estão alguns resultados disso. Uma possibilidade é que a diferença no emprego seja devido ao fato de que, ao alguém fazer educação profissional, esse alguém
aprende habilidades muito específicas para certas ocupações, e isso aumenta a chance dessa pessoa achar um emprego na sua área, e porque tem habilidades que outras pessoas não têm, né? Então, isso, alguém que foi treinado em, sei lá, em mecatrônica, tem mais chance de achar um emprego em vagas de mecatrônica, né? Então, isso pode aumentar a chance de empregabilidade. Por sorte, nós tínhamos perguntado, a gente sabia o curso que a pessoa fazia e a gente sabe a ocupação que a pessoa está em 2016. E, de fato, tanto para homem quanto para mulher, nós encontramos uma maior probabilidade das pessoas que fizeram, né, o Pronatec, de estar fazendo cursos, de estar trabalhando nas suas áreas correlatas de cursos, muito mais de quem não fez o curso, se inscreveu, mas não foi chamado para aquilo. Então, isso nos dá um indicador de que, sim, de fato, a educação profissional, ao dar habilidades específicas, né, capital humano específico, isso aumenta a chance de empregabilidade. Mas o fato é que isso dá tanto para homem quanto para mulher. Então, isso explica, possivelmente, por que o aumento da empregabilidade em geral, mas não explica o diferencial homem-mulher. Uma outra fato é que concluir um curso de ensino profissionalizante dá um diploma, e esse diploma dá a possibilidade de exercer ocupações que requerem, que exigem esse diploma. É o chamado aí o certificate, né, o certificado, o efeito que nós chamamos na literatura de credencialismo. E, de fato, encontramos isso tanto para homem quanto para mulher, né, que aumenta a probabilidade de ter certificados, mas isso também não explica o diferencial homem e mulher. Então, e por fim, nós também perguntamos como essas pessoas conseguiram emprego, se foi por indicação de alguém do curso. Mas nós não encontramos diferenças entre homens e mulheres e entre ofertados, não ofertados no curso, e que essa é a última coluna que a gente chama de gateway aí. Então, na verdade, todo esse conjunto de evidências nos sugere que o diferencial de resultados favoráveis a mulheres em comparação aos homens pode ser esse canal de socioemocional. E curioso é o que está dizendo essa tabela aqui, não se atém aos números, mas ao resultado qualitativo, que o que nós encontramos é que, na verdade, o impacto sobre as habilidades socioemocionais se dá naquele grupo em que as habilidades socioemocionais são mais baixas. Quer dizer, há um impacto muito maior entre as pessoas com níveis baixos de socioemocional. Para pessoas com níveis altos de socioemocional, esse impacto não é tão marcante. Então, dito isso, né, e já chegando à conclusão, nos resultados atuais, a mensagem que quero passar são essas 3 conclusões. Que a educação profissional tem efeitos positivos, né, o Pronatec, para esses 29 cursos. Tem efeitos positivos sobre empregabilidade e salários de mulheres. A gente não encontra efeitos sobre empregabilidade e salários nos homens. E que, muito possivelmente, né, temos evidências bastante sugestivas que a educação profissional tem efeitos positivos sobre habilidades socioemocionais nas mulheres e não nos homens, e são esses efeitos que possivelmente explicam o diferencial entre homens e mulheres em emprego e salário. Quero chamar a atenção de vocês que no texto, não sei se o Vinícius compartilhou com vocês, nós fizemos alguns exercícios de tentar ver a importância relativa das habilidades, do efeito sobre as habilidades socioemocionais na empregabilidade em relação aos demais canais, habilidades específicas, etc. Né, habilidades cognitivas, etc. Nós fizemos algum exercício sobre isso. Né? E os nossos exercícios mostram o seguinte, que de todo o efeito de se formar em educação profissional sobre empregabilidade, 80%, cerca de 80% desse efeito é via efeito em habilidades socioemocionais e não nas demais habilidades, demais canais.
Com esse resultado, nós voltamos lá ao Senai e ao Senac e perguntamos a eles, já tínhamos feito isso, né, mas queríamos entender exatamente o conteúdo. E eles tinham um módulo de socioemocional nesse curso. Então, nós ficamos curiosos, e o que queremos testar daqui para frente e analisar, é exatamente que currículos são esses de socioemocional que podem fazer a diferença, principalmente para as mulheres. E por que isso pode fazer a diferença para as mulheres e não faz para os homens? Será a diferença de currículo que é dado? Será porque a gente, na verdade, nesse momento, em 2016, quando entrevistamos, né, a maioria dos homens já estavam trabalhando de qualquer maneira e as mulheres não tanto, então nós partíamos de um nível de empregabilidade mais baixo das mulheres e aí sim encontramos o efeito. Então, esses efeitos talvez sejam mais importantes para pessoas com baixo potencial de empregabilidade, etc. Então, ficam ainda muitas perguntas, né, para serem respondidas. Mas eu queria parar por aqui e abrir, enfim, a discussão para vocês. Espero que muitos de vocês não tenham dormido aí nessa minha explicação. Mas agradeço a atenção de vocês e a bola para você, Vinícius. Nossa, professor, muito obrigado pela explicação. Tenho certeza que foi produtivo para todos, para mim, com certeza foi. Bom, eu vou passar um pouco para as perguntas. A gente recebeu várias perguntas, não vai dar tempo, obviamente, de passar por todas. Primeiro, essa daqui da Paula Miranda. Ela agradeceu muito a oportunidade por você compartilhar o resultado, o trabalho, gostou bastante, e ela gostaria de saber se houve algum outro recorte para analisar o impacto do curso com outros grupos sociais, além de gênero, de sexo, como recorte por renda, por raça, por exemplo. Paula, obrigado pela pergunta. A gente adoraria também. A gente não fez pela seguinte razão. Nós são poucas pessoas no nosso estudo. É um estudo de cerca de 700 pessoas. Então, quando a gente vai fazendo os recortes, os grupos ficam muito pequenos. E aí o poder estatístico para captar algum efeito fica muito fraco e fica com muito ruído. A gente queria fazer por recorte de cor, por recorte como você mesmo falou, de renda, ou mesmo por recorte de quem faz, por tipo de curso. Já pensou a gente poder saber, né, será que foi mais importante para as mulheres fazer que tipo de curso? Mais cursos voltados à ciência e tecnologia, mais cursos voltados, sei lá, à computação, secretariado, etc. Mas a gente infelizmente, a gente não temos observações para isso. E isso nos deixou também frustrado com o gostinho de fazer mais coisas. Mas foi só por isso que a gente não fez. Interessante. Bom, então eu vou juntar algumas perguntas para aí já responde numa tacada só. Bom, esse daqui é do Roberto de Votuporanga. Ele agradeceu também, gostou do trabalho. E, bom, o estudo demonstra sobre o impacto do Pronatec na empregabilidade de mulheres, né? E principalmente sobre empregos de carteira assinada. Se houve algum acompanhamento de qual setor foi em que essas mulheres foram empregadas. A segunda pergunta é minha. Se houve algum tipo de atrito com essa primeira rodada de perguntas em 2016, se houve alguma parcela da amostra que foi dispersa, que foi perdida, e se tem alguma chance, algum pensamento de ter algum outros questionários daqui 3 anos, uma sequência de acompanhamentos. E a terceira é da Maria, daqui de São Paulo, em que sobre essa questão de gênero, essas diferenciações de gênero, e que a habilidade socioemocional impacta bastante, e que geralmente as mulheres não são encorajadas, são desestimuladas a entrar em cursos de exatas na área de tecnologia.
a pergunta dela é se a coragem entra como alguma habilidade não cognitiva, né? Que é um possível canal para explicar esses resultados. Tá joia. Bom, obrigado, gente, pelas perguntas. Roberto, a gente tem essa informação, na verdade. A gente explorou alguma coisa, não tanto quanto, enfim, tão fino como você está sugerindo. A gente pode fazer isso sim. Lembre o seguinte, são 4 cidades, né? Xanxerê, Chapecó, Itaporanga e São Miguel. E, na verdade, essas escolas do Senai e do Senac, muitas delas são escolas para técnicos agrícolas, né? Então, já é mais direcionada a isso. Mas tem, sim, uma divisão de gênero muito grande em que tipos de curso vão e que tipos de ocupações estão. Então, aqui, eu não sei, eu sabia de cabeça, mas não sei te dizer. Tá? Eu fico te devendo exatamente qual essas ocupações. São empregos formais, principalmente das mulheres, tem uma parte de enfermagem, mas tem uma parte de técnico agrícola. Agora, não me lembro exatamente a proporção disso. Tá? Deve estar no estudo, se você não teve o acesso, Vinícius tem, não sei se Vinícius compartilhar com todos eles. Perdão, não saber isso de cabeça dos detalhes, Roberto. Atrito. No estudo, a gente investigou também isso. Qual o problema do atrito, generalizando para todos vocês, é que, como a gente voltou em 2016, não necessariamente a gente consegue achar todo mundo na lista. E se a gente achar mais gente que fez o curso do que não fez, eu já posso perder aí a propriedade da aleatorização e da boa comparação entre o grupo, né, ofertado e não ofertado. Nós tivemos atrito, só que os atritos foram proporcionalmente iguais entre os 2 grupos. E no texto tem toda uma discussão sobre o atrito, propriedade do atrito, quem tem o atrito, quem não tem, etc. Então, não sei quem fez a pergunta, mas é super pertinente e correta, é isso mesmo que tem que fazer. Não apresentei aqui por falta de tempo, mas fizemos esse teste e não encontramos essa diferença de atritos diferenciados entre um e outro. Então, o que a gente imagina é que foram por outras razões não associadas a fazer o curso e a empregabilidade. Mas esses exercícios estão lá no estudo também, então eu recomendo olhar lá no estudo. E, além disso, sobre continuar, né, fazendo esse estudo. Sim, temos planos de fazer, temos ideia, nós temos o contato com todas essas pessoas, embora as pessoas mudam muito de celulares, né, e a gente está falando de 2016, mas a gente tem o contato e a gente planeja voltar essas pessoas, mas, claro, precisa de recursos, tempo para fazer isso, mas a gente imagina fazer isso sim, e, além de que, também cruzar com outros dados, né? Cruzar com o próprio Arraiz, com todas as outras fontes de informações possíveis para isso. Mas o ideal, sim, é ficar a cada 3, 5 anos seguindo essas pessoas. Nós pedimos permissão para isso, nós temos, e seguir vendo o que acontece com elas ao longo do tempo. O curioso é que tem poucos estudos no mundo sobre impacto de longo prazo de educação profissional. E alguns que têm, como o professor Hanushek, o que se encontra é que lá para os 35, 40 anos de idade, já não faz mais diferença em empregabilidade e salário, em ter feito curso profissionalizante ou não. Então, se tem um debate na literatura de que, se fazer curso profissionalizante, certamente pode ser bom para, rapidamente, a pessoa, logo depois de achar um emprego, a transição do mercado de trabalho é super suave, super rápida, em relação a quem não fez educação profissional. Mas, cedo ou tarde, quem não fez também se emprega, também está no mercado de trabalho, tem salários, que chega lá para 35, 40 anos, em média, é igual a quem fez. Aí fica a pergunta se a pessoa fica desempregada depois disso, a chance de reempregar é maior para quem? Aí se teme que seja maior para quem fez a educação profissionalizante, porque tem conhecimento muito específico. E se, por alguma razão, essa tecnologia se depreciar, essa pessoa também deprecia seu conhecimento. Mas não temos evidência sobre isso, quão importante é isso, enfim. E as pessoas são resilientes, se adaptam, etc. Ninguém sabe. A literatura é omissa sobre isso.
e por isso que a gente quer seguir, porque eu acho que a gente tem aí muito a contribuir em toda essa discussão de longo prazo. Dito isso, por fim, Maria, a gente também ficou super curioso querer entender isso, né? Por que a gente encontra isso, socioemocional, nas mulheres. E a gente achou extroversão o grande, né, talvez o grande componente desse socioemocional, que tem a ver com coragem, tem a ver com abertura ao mundo. Mas, sendo bem literal nos resultados, lembre o seguinte, a gente fez a entrevista em 2016. E essas pessoas já estavam trabalhando. Então, pode ser que esse impacto socioemocional que a gente encontra pode ser via o curso, mas já pode ser também via a experiência no mercado de trabalho. Como a gente não encontra esse diferencial no homem, a gente imagina que talvez seja mais via o curso, mas o fato é que a gente não tem certeza. Mas a gente passou um questionário sobre comportamento de risco, que não está nesse estudo. Vai ser um outro estudo, mas já antecipo para vocês, já que você perguntou isso. E nesse comportamento de risco, nós perguntamos algumas coisas do tipo: quão frequente você entra em discussão? Quão frequente você briga? Quão frequente você... de bebida, de comportamento de risco, de beber e dirigir, né, de você beber, a frequência que você bebe álcool, a frequência com que, ao beber álcool, você dirige. Enfim, nesse comportamento de risco, os psicólogos têm uma série de instrumentos que eles desenvolveram para captar algum indicador de comportamento de risco. E nós utilizamos esses questionários. E o curioso, Maria, é que aumenta para as mulheres a probabilidade de entrarem em discussões, de entrarem em briga e de beberem e dirigirem. A gente não encontra diferença nos homens e encontra nas mulheres nessas dimensões. E nos deixou bastante curiosos. Nossa, o que aconteceu, né? E a interpretação que a gente melhor achou para isso, e é a que eu geralmente costumo utilizar, mas é hipótese, claro, é essa sua. Na verdade, essas mulheres, ao terem oportunidade de emprego, ao terem oportunidade só estão mais autônomas e estão mais senhoras de si e de sua vida e se tornam mais assertivas naturalmente, né? Então, é uma consequência desse empoderamento, dessa assertividade. A gente sabe que a autonomia no mercado de trabalho é crucial para o desenvolvimento e pleno potencial da vida das pessoas. Então, nós estamos com esse resultado aí, estamos querendo conversar com psicólogos, com pessoas, para tentar interpretar isso, mas a gente está indo nessa sua direção, que você chamou de coragem, e que eu estou chamando de assertividade, de empoderamento. Bom, eu acho que a gente já encerrou o tempo para fechar a 1h15, né? Que é 3h15, o final. Então, esse foi o seminário, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. O seminário foi gravado e na semana que vem provavelmente vai ser enviado para vocês junto com o estudo, junto com o PowerPoint, se possível. Professora, eu vou te liberar. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade, por estar aqui para falar de antemão sobre o estudo, sobre os resultados do paper, e tenho certeza que para todos foi bastante instrutivo. Para mim foi muito. Eu divulgo novamente o nosso desafio de dados abertos, que a inscrição vai até dia 17, responder a pergunta quais são as boas práticas de gestão escolar que potencialmente potencializa a aprendizagem dos alunos, e divulgo também nosso Instagram, outro canal de comunicação que a gente tem, que é evidências.seduc. É isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.